Vamos continuar então nosso estudo de Elias como figura dos precursores da segunda vinda. Ontem nós fizemos algumas ligações com as promessas de Deus que Elias virá e como ele veio antes da primeira vinda e ele virá também antes da segunda vinda. No esboço aí na página 3 da apostila, nós vamos falar hoje mais especificamente sobre Elias, vamos nos deter mais com o contexto dele no Velho Testamento. Uma das perguntas que nós queremos pelo menos chegar mais perto, entender um pouco melhor, é por que Elias foi escolhido por Deus como a figura, como o tipo daquele que virá antes da segunda vinda, porque em Malaquias fala que Deus vai enviar o mensageiro no capítulo 3, não dá o nome, mas no capítulo 4 ele dá o nome do mensageiro que virá. É interessante que em Malaquias aparece 3 vezes, eis que, no capítulo 3, versículo 1, eis que enviarei meu mensageiro. Depois, no capítulo 4, eis que, no início do capítulo 4, falando sobre a segunda vinda, o grande dia do Senhor, e depois, a segunda vez no capítulo 4, eis que enviarei o profeta Elias. Então, são 3 frases ou afirmações bem interligadas. Então, ele escolheu como figura do precursor a personagem, o ministério de Elias. Então, nós queremos entender um pouco mais por que Elias foi escolhido, sendo que a gente, assim, por mais que ele seja uma figura importante e marcante no Velho Testamento, a princípio ele não seria uma das pessoas mais impressionantes, não tem tanta informação sobre ele. E tem outros profetas que escreveram, que profetizaram muito mais do que ele. Então, a gente quer entender um pouco mais sobre isso. Então, por isso, nós vamos procurar hoje falar mais sobre alguns aspectos da vida dele, especificamente no Velho Testamento. E aí, amanhã, depois, vamos voltar a fazer mais ligações com o tempo do fim. Antes, eu quero só mencionar, como falei ontem, essa palavra sobre o precursor, sobre o ministério de Elias, é algo que a gente tem sentido há muito tempo, algo que vem, no nosso caso, do Ministério de Literatura e nosso Ministério da Família, vem do meu pai, John Walker, que teve esse encargo há muitos anos, e a literatura, de uma forma ou de outra, sempre focado nisso, né? Como preparar o caminho para a volta de Jesus. Algo que hoje é um pouco melhor entendido, que a igreja precisa estar preparada, que Jesus não pode, grande parte da igreja não entende isso ainda, mas hoje tem pelo menos mais entendimento, mas eu me lembro quando era muito raro, pouquíssimas pessoas compartilhavam essa ideia de que Jesus não pode voltar a qualquer momento porque falta alguma coisa que está na palavra de Deus, que precisa acontecer antes da volta dele. Então, esse entendimento, ainda, como eu falei, assim, não é tão generalizado, mas, pelo menos hoje, tem bem mais gente que entende isso. E esse realmente tem sido o nosso encargo, tem sido o nosso chamamento na literatura, e muitas outras pessoas também estão trabalhando nesse sentido. Deus tem levantado ministérios fortes, como do Mike Bickle nos Estados Unidos, oração intensa para a volta de Jesus, e muitos outros ministérios e homens e grupos que Deus está levantando em todo o mundo com várias ênfases e contribuições, mas focando nisso. E uma das literaturas que a gente tem essa coleção Profetas e Profecias, faz apenas 30 anos. E é original, hein? É original. Foi feito, esses livretos não é uma nova edição, é aquela edição de 30 anos atrás, né?
feita em Rubiataba, Goiás. Se fosse de um artista, de alguém famoso, seria vendido por um preço muito alto, né? Assim, original. Mas você pode adquirir esse original baratinho aí na loja. Mas eu acho muito interessante, eu tenho comentado com algumas pessoas que Deus sempre vai levando a gente adiante, revelando mais coisas. Se a gente for olhar para trás, 30, 40 anos, 20 anos, 10 anos, a gente sempre vai ver que Deus nos conduziu, revelou mais coisas, ampliou a visão, mudou algumas coisas que a gente pensava antigamente, Deus vai mudando. Mas eu acho interessante também voltar até nessa ideia da história, das nossas raízes. É muito interessante a gente voltar e ver que tem fundamentos, tem palavras, tem coisas que Deus revelou anos atrás que continuam tão reais, tão vivos como naquela época. Então, às vezes, a gente volta nesse assunto, como agora relendo, né, essa série de livretos, são traduções de palavras que foram escritas e publicadas numa revista na Inglaterra. Por falar nisso, nós vamos receber em novembro desse ano um dos irmãos desse mesmo grupo, John Noble. Nós temos outros livretos dele, Ministério do Apóstolo, algo que na época assim a gente se sentia com uma palavra quente de Deus, e ele vem em novembro desse ano, né? Então, se você puder, marque essa data, 15 de novembro, aqui nesse local. Com certeza vai ser uma oportunidade de ouvir de alguém que tem acompanhado esse mover de Deus também há vários anos. Nós lemos um livro que ele publicou uns 10 anos atrás. Também, assim, a gente sente ainda essa chama viva, essa revelação de Deus. Então, vai ser muito importante essa ligação e receber aquilo que Deus está fazendo no meio deles. Mas essas palavras a gente não encontrava naquela época. Até hoje é muito difícil achar algo tão puro, tão real sobre o que é o ministério profético, o que é a palavra profética que Deus quer trazer nos últimos dias. E como ontem de manhã, acho que o Michel falou sobre a unção profética que virá não só sobre um homem, né, um Elias, um grande profeta nos últimos dias, mas Deus prometeu derramar o espírito de profecia sobre toda a carne, filhos e filhas, servos e servas, jovens e velhos. Todas as pessoas serão revestidas da palavra profética. Então, é isso que a gente sente que é o ministério de Elias dos últimos dias, não um grande profeta. Por isso a gente tem pelo menos esse sentimento, esse entendimento de que as duas testemunhas de Apocalipse 11 não serão duas pessoas, mas são coisas que a gente não sabe dizer com certeza. Mas o que a gente sente é que Deus quer levantar algo coletivo, algo que é de todos, e essa barreira também que nós falamos hoje de manhã sobre como entrar na presença de Deus juntos, porque hoje a gente sente que eu posso ir ficar 40 dias jejuando e buscando a Deus sozinho, posso subir ao monte, isso pode ser muito importante, mas não é isso que vai marcar os últimos tempos, um sozinho recebendo um grande poder de Deus. Nós vimos isso no século passado, muita coisa no século passado, grandes homens de Deus. E eu reforço também a Carol falou ontem sobre o livro que nós temos, que é A História Não Contada, a Igreja do Século XX, que não está aqui porque está bem no finalzinho do processo de ser reeditado. E eu fiquei muito impressionado, mais uma vez, também com este livro, que também foi escrito há bastante tempo, mas que traz uma análise do que aconteceu no século passado, é muito próximo da gente.
E uma das pessoas que conta nesse livro é a história, uma das pessoas que foi uma estrela, uma coisa impressionante, foi a vida de William Branham, que foi um homem que recebia revelações, sinais poderosos. Foi assim, tinha vários homens no século passado, mas talvez esse foi um dos mais impressionantes pela forma que Deus aparecia para ele. Meu pai ele conta que ele esteve em reuniões em que William Branham ministrou, e quando ele começava a pregar, pegava o microfone, ele era uma pessoa assim, não tinha muita cultura, ele era uma pessoa simples do interior, e ele começava a falar, a contar casos, conversinha assim no início da pregação. Quando que o cara vai começar a pregar, né? E de repente ele, como se ele entrasse em um outro nível, ele afastava um pouquinho e assim ele começava a pregar, mas ele falava que o anjo que tinha aparecido para ele várias vezes, que o anjo aparecia para ele. E meu pai conta assim que ele contava que ele praticamente ele via, ele sentia uma luz, uma coisa diferente, e a palavra vinha com tanto impacto que parecia que tinha um impacto físico. Vinha assim, parece que estava derrubando, ele falava contra o pecado, ele tinha sinais e maravilhas, mas ele tinha uma palavra forte, uma palavra poderosa, né? E Deus, então, agiu, assim, era uma coisa impressionante. Ele foi quase que um estopim para vários outros homens de Deus se levantarem depois, mas depois ele disse que ele era Elias. Ele começou a falar que ele era o Elias que havia de vir, ele era o anjo da última igreja, e entrou assim, uma coisa tão preciosa, se perdeu, porque ele não tinha capacidade, como ninguém tem, de suportar o peso de tanta unção e tanta glória sozinho. Então, é por isso que a gente enxerga que Deus não vai mais fazer isso. Deus não vai mais levantar homens sozinhos, porque nenhum homem é capaz de aguentar tamanho peso sozinhos. E como foi a palavra também que a Ana Carolina trouxe de manhã, assim, que Deus precisa de 2 ou 3, esses vínculos, essas coisas pequenas, de 2 ou 3 vínculos, fortalecendo, isso aumentando, as redes, a força de Deus unindo. Como que Deus vai levantar uma testemunha tão forte nos últimos tempos? Através de pequenos começos. Então, vínculos que Deus está formando hoje podem ser vínculos que Deus vai usar para formar uma grande rede, uma grande união que vai ser a grande testemunha nos últimos tempos. Então, se você puder, se você não tem esse livro, eu acredito ainda esse mês de julho nós teremos esse livro do século XX novamente disponível. Eu recomendo fortemente, porque é um estudo importantíssimo para a gente entender o que veio acontecendo no último século e o que Deus quer fazer hoje. Ajuda muito para entender os caminhos de Deus. Uma outra, enquanto estou falando sobre alguns materiais, eu tenho feito esse estudo sobre Elias. Eu estou fazendo um estudo no Velho Testamento, a história do povo de Deus. Alguns estão acompanhando, alguns já conhecem. Está todo disponível no site da revista, mas se você não gosta de pegar da internet, de baixar ou de ouvir no computador, nós temos disponível aqui também, gravado em DVD, não é vídeo, é DVD, porque cabe mais arquivos no disco. E tem também, se você não quiser pegar toda a coleção, que você vai gastar pelo menos alguns anos para ouvir tudo, porque faz muitos anos que a gente está dando esses estudos. Se você quiser, tem coisas separadas. Por exemplo, esse estudo todo da vida de Elias, a gente tem ele separado também, se você preferir assim, só pegar o estudo de Elias, porque o que eu estou fazendo aqui é pegando algum apanhado, assim, alguns detalhes, mas, como eu falei, eu não gosto muito de resumir. O que eu gosto de fazer assim, é
pegar e seguir a sequência. A Bíblia é um livro, acho que a Carol falou isso ontem, nós precisamos ler a Bíblia como um livro, não como uma fonte de uma inspiração de vez em quando, pegar um salmo, pegar uma coisa fora de contexto, pegar a famosa caixinha de promessas e pegar uma coisinha separada, isolada, abrir a Bíblia para ver o que Deus quer falar comigo hoje. Tudo isso é válido e pode acontecer, mas a Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim. Tem a história, tem até aquilo que não aconteceu ainda. Tem tudo ali. Então, a história, eu estou estudando a história do povo de Deus no Velho Testamento, porque o Novo Testamento é um resumo, são chaves, é o começo, mas o plano todo está no Velho Testamento. A extensão toda, muitas coisas que você nunca vai encontrar no Novo Testamento, você tem no Velho. O Novo Testamento tem as chaves. Você não consegue entender o Velho Testamento sem o Novo. Mas o Novo Testamento não repete muitas coisas, não conta muitas coisas. Então, a história do povo de Deus no Velho Testamento tem muitas chaves para nós. Além dessas chaves que a gente encontra na história da igreja, nós encontramos muitas chaves na história do povo do Velho Testamento. Então, esse estudo de Elias, nós fizemos lá dessa forma, assim, bem sequência, versículo por versículo. Então, se você quiser, e também está à disposição. Então, vamos lá. Na apostila, então, eu queria falar um pouco sobre o cenário. Nós queremos falar agora sobre Elias e a vida dele, para entendermos um pouco do significado que ele vai ter para nós nos últimos dias. O cenário, então, que época da história, que momento que Elias viveu, como que ele estava lá, porque uma das coisas que, assim, o que nós estamos querendo focar, Elias como precursor da segunda vinda. Na vida de Elias, especificamente, ele foi antecessor de Eliseu, mas ele não foi precursor de nada no Velho Testamento. Assim, não foi ele que veio antes do rei Davi, não foi ele que veio antes de alguma outra grande personagem. Então, o que nós podemos aprender do contexto histórico de Elias? Em que época que ele vivia? Para qual parte do povo de Deus ele ministrava? Eu sei que de pegar algumas coisas, um apanhado, se você não tem uma boa base, se você não conhece bem a história do povo de Deus no Velho Testamento, você pode até ficar meio perdido. Eu vou tentar não tomar muito tempo e só assim, contar um pouquinho da história, mas se você conhece a história do Velho Testamento, quando eu falo assim, ele viveu, letra A, no tempo do reino dividido. Reino dividido, todo mundo sabe o que é o reino dividido? Todo mundo sabe quando foi? Talvez não todos. Então, a gente precisa saber essas coisas, senão você pega assim, a história de Elias virá. O que Elias fez? Elias estava lá no Monte Carmelo. Você pega aquilo fora de contexto, como eu falei, você pode ser muito abençoado, o cara pode levantar, muitos pastores, muitos pregadores não conhecem a Bíblia nesse sentido. Eu lembro que há pouco tempo fizeram uma pesquisa em São Paulo, de pastores de várias igrejas, e perguntaram, você já leu a Bíblia toda, de capa a capa? Eu não me lembro o número, mas eu acho que era menos da metade. Pessoas que estão pregando para a igreja. Mas a questão não é assim, eu já li a Bíblia de capa a capa, mas não é só isso, é ler, estudar, entender, ter uma visão. Quando eu falo de Elias, quando eu falo de Davi, eu não estou pegando uma história solta, avulsa, eu estou pegando uma parte do plano de Deus, e o plano de Deus está toda descrita ali, tem de Moisés, de Abraão até Davi, tem uma parte, depois de Davi e Salomão para frente, tem outra parte. Então, quando eu estudo as pessoas, vejo o que Deus, os personagens do Velho Testamento, eu preciso saber onde eles estavam, que época eles estavam, o que é o reino dividido? O reino dividido é um período da história que veio depois de Davi e Salomão. O que foi Davi e Salomão? Davi e Salomão foram o período auge, o ponto máximo
quando Deus chamou um povo, começou um povo através de Abraão, ele foi trabalhando na história, formando um povo, tirou o povo do Egito com Moisés, entraram na terra prometida e chegaram ao ponto de, dentro da terra prometida, encontrar Jerusalém, que tem um enorme significado na Bíblia. Davi encontrou Jerusalém, Davi teve a visão de construir uma casa para Deus, Salomão construiu a casa para Deus, a glória de Deus encheu aquela casa, e nós temos ali uma grande figura do reino de Deus na terra. Então, Jerusalém representa para nós Deus reinando na terra. Ele vai reinar sobre toda a terra um dia, amém? Ele vai reinar sobre toda a terra, e eu quero estar lá. Eu quero estar lá, não sei se isso é ambição, se é presunção, mas eu quero estar lá, eu quero fazer parte desse reino. Mas esse reino que vai abranger toda a terra, Jesus já trouxe, ele anunciou o reino de Deus, ele já trouxe esse reino, o reino está aqui, não está longe, está aqui, mas não veio em plenitude ainda. Então, para a gente entender o que é Jerusalém, o que é o reino dividido, é o seguinte: Jerusalém, o reinado de Davi e Salomão, falam de um tempo em que Jesus vai reinar sobre toda a terra. Nós oramos por isso, nós cantamos e oramos, vem o teu reino, nós esperamos o reino completo. Mas enquanto o reino completo não vem, o reino já está à disposição, ele pode ser estabelecido. Deus tem uma terra ainda sob o domínio de Satanás, mas dentro desse domínio hostil e contrário, existe uma base, e essa base chama Jerusalém. Essa base chama-se Reino de Deus, já começando na terra. Mas em grande parte da história do Velho Testamento e da igreja, em grande parte da história, não tinha Jerusalém. Ou se tinha Jerusalém, tinha perdido. Então a história da igreja, a história do povo de Deus, é uma história em que Deus está preparando o caminho para um dia vir e reinar sobre a terra, mas para isso acontecer, precisa ter Jerusalém antes dele voltar. Então, essa ideia, estou tentando resumir, se nós entendemos, existe Jerusalém, antes de Davi não tinha Jerusalém. Foi uma longa caminhada, mas quando chegou Davi, ele achou Jerusalém. Ele achou Jerusalém, e Deus achou Davi dentro de Jerusalém e escolheu Jerusalém como a cidade. Então nós temos isso. É possível, antes da vinda de Jesus, ter manifestação verdadeira do reino de Deus na terra. Amém? É possível isso. Aconteceu com Davi, aconteceu na igreja primitiva, aconteceu em alguns momentos na história. Depois de Davi, perderam rapidamente. Foi uma parte do reinado de Salomão, não foi nem o reinado todo de Salomão, não foi. Uma parte do reinado de Salomão tinha o reino de Deus na terra. Uma semente, uma base, não completa, mas tinha. Só que perdeu parcialmente, foi perdendo aos poucos. Tinha Jerusalém durante o reino dividido, mas a maior parte, 10 tribos, ficaram separadas. Então, essa é uma história, é uma parábola que nos mostra que o reino de Deus, Jesus trouxe, Jesus como Davi, Deus achou um lugar na terra, Deus achou um lugar para pôr o seu nome. O reino de Deus veio para a terra em Jesus, mas nós perdemos, podemos reconquistar, e uma das coisas que a gente pode ver no reino dividido, no reino que era Judá, na parte, né, o reino dividido é que, depois de Salomão, as 12 tribos foram divididas em 2 partes, em 2 reinos. Deus permitiu isso. Nós estamos vendo na história ontem,
muitas coisas foram caindo, mas Deus permitiu. Deus permitiu por causa do pecado. Deus não permite, como na Torre de Babel, Deus não permite união numa base errada. O próprio Deus é a causa de muitas divisões. Verdade? O próprio Deus é a causa de muitas divisões, não porque Ele quer isso, mas porque Ele não vai permitir que o homem sentado no trono continue com Jerusalém em suas mãos. Jerusalém é de Deus. Jerusalém foi conquistado por Davi. Deus falou, eu vou colocar meu nome ali. Ele falou com Salomão, Salomão, eu ouvi sua oração, eu, a partir de hoje, coloquei meu nome nesse lugar. Então, tem um lugar na terra. Tem o reino de Deus, ele está disponível, ele pode ser encontrado. Mas nós temos perdido ou tem havido divisões. Então, o reino dividido, então, é a divisão entre duas partes. Eu não quero falar sobre isso agora, porque é um assunto grande em si. Mas as duas partes, o reino dividido, então, é Judá, que tem Jerusalém, e as 10 tribos que não têm Jerusalém. Mas todos são povo de Deus. Jerusalém, Judá, o reino de Judá, manteve a linhagem de Davi. Manteve a linhagem de Davi. Eles alternavam. Tinham reis que representavam o reino de Deus na terra. Tinham reis que mantinham a lâmpada acesa em Jerusalém. Mas tinha reis que não mantinham. Agora, as 10 tribos, em termos de governo, não em termos de povo, em termos de governo, as 10 tribos não tiveram um representante do reino de Deus. Então, o que as 10 tribos representam? É uma das minhas tarefas, aí, nas minhas pesquisas pessoais, assim, eu quero encontrar, na história do povo de Deus do Velho Testamento, eu quero encontrar o que essas coisas representam. O reino dividido, um tempo tão longo, 2 partes, e vários profetas falam, eles profetizam, Ezequiel, Zacarias, vários profetas profetizaram, Jeremias, profetizavam de um tempo que essa divisão entre os 2 reinos, um dia ia acabar. Mas dentro da história de Israel, não acabou, foi uma coisa que permaneceu até o cativeiro e depois some, a gente não acha mais nem a identificação mais das 2 partes. Então, o que são esses 2 reinos no cristianismo hoje? Claro que o nosso grupo é Jerusalém, claro, né? Evidentemente, os outros são os outros. Muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Com tudo que Deus está mostrando, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você quer encontrar o alvo, muito cuidado com a presunção. E muito cuidado com o governo humano. O governo humano. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Para quem Deus mandou Elias, esse homem que é nós estamos estudando, para onde Deus mandou? Para as 10 tribos, é caso perdido. Caso perdido. Não vai. As 10 tribos, como identidade, não voltam mais. Caso perdido, não, Deus mandou Elias e Eliseu para as 10 tribos. Foi para lá que Deus mandou. E essa parte do povo de Deus, então, representa o governo humano na igreja, o sistema humano. O sistema não tem cura. O povo de Deus, sim.
Dá para entender a diferença? Precisamos entender, Deus não rejeitou seu povo. O sistema não tem solução, mas ao mesmo tempo, Deus é Ele que é encarregado de dar um jeito no sistema. O sistema, nem Elias, nem ninguém acabou com o sistema. Ok? Então isso é muito importante para a gente entender qual deve ser a nossa atitude. Nós não devemos combater o sistema. Várias vezes, começando com o próprio Roboão, quando o reino dividiu entre Jeroboão e Roboão, Roboão, que não era também essas coisas, né? Ele quis ir à guerra para acabar com a divisão, que é o que todo mundo faz, né? Quando tem uma divisão na igreja, a gente quer ir à guerra para acabar com a divisão. E Deus mandou um profeta e falou assim, não lute contra seus irmãos. Está lá em 1 Reis 12. Não vá à guerra contra seus irmãos. Isso é ordem de Deus. Existe uma guerra de séculos entre a igreja institucional, entre o sistema e as pessoas que realmente estão mais próximas de Jerusalém. Quem são as pessoas mais próximas de Jerusalém? São as pessoas que estão buscando toda a história da igreja, a igreja peregrina, a igreja separada, a igreja fora do sistema. São pessoas, são grupos, são pessoas que estão mais próximas. Às vezes eles caem em um sistema deles que é pior do que o outro. Mas existe uma grande guerra durante os séculos, e até hoje existe uma guerra entre o sistema, entre o governo humano, o sistema que Deus não instituiu, mas que Deus permitiu, e o único que vai acabar com esse sistema é Deus. E não é para lutar contra nossos irmãos. Então a gente tem o jeito errado e o jeito certo. Durante o reino dividido, qual que era o jeito errado? Todas as vezes que eles iam lutar contra os irmãos, era coisa errada, coisa terrível. Teve guerra que matou 500 mil do povo de Deus, que coisa horrível. Isso tem acontecido na história, a gente combatendo nossos irmãos. Não é para combater os irmãos. Qual que era o jeito certo? Tem o jeito certo que você encontra principalmente no livro de Crônicas, segundo Crônicas. Cada vez que o Espírito Santo estava agindo em Jerusalém, cada vez que havia avivamento, cada vez que tinha um rei que se voltava para Deus, sem fazer alarde, sem fazer guerra, o povo de Deus que estava nas outras tribos vinha espontaneamente para Jerusalém. Vinham. Isso é união, isso é Deus agindo. Entende a diferença? Nossa luta não é contra o sistema. Nossa luta é onde nós vamos achar Jerusalém. Amém? Essa é a nossa luta. Então, o reino dividido, só para colocar dois grandes marcos, porque na letra B, a situação específica de Elias, quem era o rei no tempo de Elias, das 10 tribos, era Acabe. A ordem que eu coloquei aqui não foi por acaso. Jezabel e Acabe. Na Bíblia, quando tem a ordem, é sempre significativo, né? Aqui a ordem é essa mesmo, né? Jezabel e Acabe eram os reis em Israel, rainha e rei em Israel. Ok, então, mas antes disso, só vamos lembrar que houve duas marcas muito fortes, negativas na história do reino dividido. Duas marcas, duas pessoas, assim como Davi marcou toda a história, todos os reis de Judá que vieram depois, quando fala assim, então morreu aquele rei e outro filho dele assentou no seu lugar. Aí a Bíblia faz uma pequena avaliação. Qual que era a avaliação que fazia? Se ele era bom ou mau, e se ele andava nos caminhos de Davi ou não. Então Davi deixou uma marca. Quais foram os reis que deixaram uma marca nas 10 tribos?
Jeroboão e esses, Acabe e Jezabel, Jezabel e Acabe. Então vamos ver isso rapidamente. Jeroboão, eu não vou ler, mas a história dele está em 1 Reis 12. Ele começou algo que todos os reis das 10 tribos seguiram, nenhum escapou. Teve um que parecia que ia ser melhorzinho, que era Jeú, que vem depois, mas ele não escapou do pecado de Jeroboão. Eu não me lembro agora se é 22 ou 23 vezes fala essa frase no Velho Testamento. E ele andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar. Uma dica para entender as coisas que Deus dá importância. Quando Deus acha uma coisa importante, o que ele faz na Bíblia? Repete. Repete. Quanto mais vezes ele repete, mais importância ele está dando. Está escrito, ele não precisa repetir. Está ali. Jeroboão pecou. Ele fala uma vez, você pode ler quantas vezes? Não. Para que vocês nunca esqueçam, para que vocês saibam o quanto isso é importante, ele repete 22, mais de 20 vezes. Ele repete. Eu fico pensando, Deus, estou começando a entender. Tem uma coisa importante ali. Eu preciso entender. É tão importante que ninguém no sistema, dentro daquele sistema, ninguém conseguiu escapar. Nenhuma pessoa. Eles sabiam da história, eu tenho certeza que eles sabiam da história. Tinha profetas. Os profetas chegavam para uma dinastia, porque esses reis das 10 tribos, assim, era Jeroboão, depois o filho dele, depois aí vinha juízo, e Deus mandava exterminar toda a linhagem. Vão acabar com isso. Mas o outro entrava, o vírus pegava, tirava assim daquela linhagem, mas o vírus pulava para outra. Eles não conseguiam escapar desse vírus, dessa doença. Qual foi o pecado de Jeroboão? Qual foi o pecado dele? Ele começou conscientemente, porque existem pecados que a gente vai entrando, desvios que vai entrando imperceptivelmente. Jeroboão não foi uma coisa imperceptível. Ele começou algo que era proposital. Eu vou começar um outro sistema religioso com um objetivo, para que o povo não vá a Jerusalém. Gente, eu falo que é proposital, mas eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não tem esse entendimento, é uma coisa subconsciente. Mas o inimigo nosso, ele não é uma coisa inconsciente. Satanás tem uma estratégia. Ele quer impedir a igreja, ele quer nos impedir de encontrar Jerusalém, que é onde Deus está. Então, tem todo o sistema é parecido. Ele coloca bezerros de ouro, ele fala sobre, esses são seus deuses que tirou vocês do Egito, mas ele faz uma ligação. Também é uma coisa que não tenho tempo, não sei se eu entendo, eu só estou dizendo assim, quando eu leio esses textos, eu pergunto para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar sobre isso? Se tinha esse pecado no Velho Testamento, com certeza este pecado está agindo na igreja hoje. Com certeza a história da igreja é contaminada, século após século. Pessoas que até querem buscar a Deus, querem encontrar a Deus, mas caem nesse erro de novo. E no subconsciente tem algo que diz, eu tenho que cercar, eu tenho que proteger a minha posição, eu tenho que fazer um sistema, aquela ideia de ontem, eu tenho que proteger da heresia, mas lá no fundo da nossa motivação, nós não estamos tão preocupados com a heresia, nós estamos preocupados em perder nossa posição.
nós estamos preocupados em perder o controle. Nós queremos ter o controle. Se for para Jerusalém, vai sair do nosso controle. Vai sair de nós, vai para o reino de Deus. Eles vão chegar lá, eles vão ver a descendência de Davi, eles vão ser atraídos pelo verdadeiro. Eu não posso permitir, meu Deus, que coisa, o verdadeiro pastor, ele quer levar as pessoas para Jerusalém. Ele quer soltar as pessoas. Nós não somos donos de nada, não somos donos da nossa família, não somos donos de nossos discípulos. Eu não tenho discípulos, os discípulos são de Jesus. Eu tenho que levar as pessoas para Jerusalém. Mas o sistema de Jeroboão, que ele fez Israel pecar, não foi tanto assim. Tem os bezerros de ouro, até descobri por acaso que no paganismo de Canaã, daqueles povos lá, o bezerro de ouro, que essas coisas Israel pegava dos outros povos. Eles imitavam. Né, como as novelas falam assim, qualquer semelhança é simplesmente coincidência, mera coincidência. Né? O que acontece com a igreja é a mesma coisa. A gente pega as coisas, a gente aproveita as coisas da cultura e fazemos igual. Mas o bezerro de ouro, na cultura dos cananeus, ele não era o Deus. Ele era o condutor do Deus, o Deus falso, ele era conduzido, ele montava em cima do bezerro. Porque tem umas coisas que a gente não consegue entender. Quando Arão fez aquele primeiro bezerro de ouro, em Êxodo 32, ele faz um bezerro, porque Moisés sumiu, não sabemos onde está Moisés, não sabemos onde está Deus, então vamos fazer um Deus. Mas o bezerro não era Deus. O bezerro era aquele que trazia, era o sistema, que Deus é invisível, mas pelo menos a gente tem que ter uma coisa visível que a gente consiga identificar. Então Arão fala assim, amanhã nós vamos proclamar uma festa ao Senhor com um bezerro de ouro. Não é uma coisa estranha? Vamos fazer uma festa ao Senhor, está lá em Êxodo 32. Nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Mas espera aí, nós estamos começando uma outra religião? Não, o bezerro de ouro, ele está dentro do nosso sistema. E Jeroboão fez a mesma coisa. Eles continuavam cultuando a Jeová, mas o bezerro era a forma, era uma coisa visível. Eu não sei se eu consigo entender muito como funcionava, mas o ponto importante é esse. Tanto com Jeroboão, mesmo depois com Acabe, a ideia era que, como os outros povos, nós temos muitos deuses. Então, Jeová continua, mas a gente tem outras coisas também. Então, essa mistura, isso é que a gente precisa entender. Elias vem para um momento de grande mistura. Então, primeiro, são duas marcas importantes. Jeroboão, no reino dividido, Jeroboão, que começou um sistema paralelo, ele fazia a festa, em vez do 7º mês, ele fazia no 8º. Então, sabe, ele fazia coisas parecidas, mas não era só para o povo não ir em Jerusalém. Então, essa ideia é um sistema que Deus não ordenou, é uma cópia. Muitas coisas na igreja, nós podemos dizer, né, aquele livro que a Carol citou ontem, Cristianismo Pagão, é muito forte, pode levar a pessoa a ter uma atitude crítica de uma maneira errada, mas ele mostra muitas origens pagãs, mas a gente também poderia falar diferente. Nós temos um sistema que tem elementos que nós pegamos de fora, mas nós também imitamos, nós temos a Bíblia, tem muita coisa que é parecida. É parecida, mas não é. É no 7º mês, mas no nosso é no 8º. É Jerusalém, mas nós temos 2, para ficar mais fácil. Né? Também qualquer semelhança, né? É ficar mais fácil, né? Em vez de ter que ir para Jerusalém, ele apelou para isso. Gente, não precisa ir para Jerusalém, eu tenho um jeito mais fácil. E não é um só lugar, nós temos 2. Né? Quem está no norte, Dan. Quem está mais na parte de sul, Betel. Então eu tenho 2 lugares. Então esse é o sistema de Jeroboão, todos andaram no caminho dele. Né?
Agora vamos abrir em 1 Reis 16, para a gente falar um pouquinho sobre Jezabel e Acabe. Primeiro Reis 16, 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe é filho de Onri, que nessa dinastia, essa sequência de reis começa com o pai de Acabe. O pai de Acabe, vamos voltar um pouquinho, versículo 25, só para entender como as coisas estão progredindo, né? Porque até então todos seguiam no caminho de Jeroboão, não eram nem melhores nem piores, mas, né, estavam seguindo no caminho de Jeroboão. Mas agora vem essa nova família, Onri, que é o pai de Acabe, e no versículo 25 fala que ele fez o que era mal perante o Senhor, mas ele conseguiu pior, né? Ele conseguiu ir um pouco além. Então ele fez pior do que todos os que o antecederam. E aí no versículo 26 nós temos uma dessas repetições. Pois seguiu todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que este havia feito Israel pecar. Irmãos, tem uma diferença entre você pecar e você fazer os outros pecarem. Percebe? É muito mais sério quando você, além de pecar, você conduz outros. Você é responsável por outros. Que Deus nos ajude a entender o que nós estamos fazendo de errado e o que nós podemos estar induzindo outros a fazer igual. Esse foi o grande pecado de Jeroboão. Ele fez Israel pecar, provocando a ira com seus ídolos vazios, o Senhor Deus de Israel. Ok. Então, o pai de Acabe já era o pior de todos. Então, aí você vai entender aqui. Acabe, filho... voltando para o versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor. Como é que foi? Ele superou o pai. Todos os pais querem que os filhos superem, né? Mas não dessa forma. Acabe superou. Então, isso nos dá direito de fazer uma afirmação, que depois disso, o resto da história de Israel, não tem ninguém que fez pior do que todos os outros, ok? Então, eu posso falar, com base na Bíblia, que Acabe foi o pior, ok? Ele foi o pior. Agora, por que Acabe foi o pior? Por que Acabe foi o pior? Aí vai falar, aqui vai explicar o que ele fez de pior. Acabe é mais ou menos assim, você toma uma decisão. Isso aqui é engraçado, mas é sério, tá, gente? Ele tomou uma decisão. Acabe é um cara banana. Ele é um cara que não tem... Ele é um cara assim que você não vê uma coisa positiva que ele faz, assim, positiva no sentido assim, decidida, assim, ele mesmo. A pior coisa que ele fez foi com aquela história de Nabote, né? Nabote, pior coisa que ele fez, mas não foi ele que fez. Não foi ele que fez. Então, Acabe, ele só, na verdade, na vida dele, que está na Bíblia aqui, ele só fez uma decisão. Está aqui, ó. Essa decisão provocou todas as outras. E isso acontece na nossa vida. Por isso, sim, tem decisões na nossa vida que são determinantes. Vão direcionar tudo que tem depois.
Tem jeito de voltar atrás? Em Jesus tem jeito de acabar com maldição, tem jeito de acabar, tem retorno. Mas é difícil, porque você tomou uma decisão, aquilo vai levar a muitas consequências. Então, versículo 31. Como se não bastasse. Então, ele já estava no caminho de Jeroboão. E vai continuar. Então, isso já seria suficiente para condená-lo. Mas como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher. Ele se casou com uma pessoa que aqui está registrado assim, se não bastasse os pecados de Jeroboão, ele foi se casar com essa pessoa, quer dizer, a pior coisa que ele podia ter feito. A pior coisa, assim, foi isso que o colocou nessa posição de ter feito pior do que todos os outros reis. Então, gente, isso você pode aplicar literalmente. Casamentos são determinantes na nossa vida, mas tem a ver com outras decisões também. Então, isso é muito importante a gente entender. Mas como que ele ia saber? Será que ele sabia? Será que ele casou com uma pessoa sabendo que ela ia ser a mentora do mal? Bom, ele casou com uma pessoa que ele podia não saber muita coisa a respeito dela. Eu não sei se naquele tempo havia muitas coisas assim de pais fazerem alianças com outros reis de outros reinados, e através do casamento fazer alianças. Mas não sei se tem alguma coisa a ver com o pai, mas ele foi buscar uma esposa fora da nação de Israel e uma pessoa que era filha de um rei, mas não só de um rei, de um sacerdote de Baal. Então ele foi buscar uma pessoa que era realmente ele sabia, pelo menos isso ele sabia, que ele estava se casando com uma pessoa que representava a religião de Baal. Então, aqui está escrito assim, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. Então, deve ter muitas coisas, eu não sei se eu estou conseguindo encontrar o verdadeiro significado espiritual, mas o que eu queria dizer, assim, são duas marcas. Eu vou ler mais alguns textos rapidamente sobre Jezabel, porque Jezabel aparece somente nessa história, na Bíblia, mas ela volta a aparecer no último livro da Bíblia, Então, é importante a gente entender quem é Jezabel, porque tem muito a ver com o ministério de Elias. Quem era o verdadeiro inimigo? Com quem Elias estava confrontando? E é interessante que não tem nenhum registro bíblico de que Elias conseguiu confrontar presencialmente Jezabel. Não sei se Elias viu Jezabel alguma vez na vida, porque ele confronta Acabe. Mas Acabe é só um representante de Jezabel. Então, são situações que têm grande significado, mas a marca de Acabe é Baal. Baal não é a primeira vez que aparece na história bíblica, mas aqui houve uma instituição de Baal tem um templo e tudo dentro da nação de Israel. Mas mesmo eles, agora olha uma coisa interessante, mesmo Acabe, só para você entender que continuava tendo mistura. Para Jezabel não tinha Deus, Jezabel é Baal só. Mas Acabe tinha muitos filhos, tem uma hora lá que que fala que ele tinha 70 filhos. Mas Acabe tinha 2 filhos que são mencionados na Bíblia. Um foi o rei Acasias, e depois Acasias morreu, e o irmão dele, o outro filho de Acabe, assumiu o trono.
Os dois nomes, Acasias e Jorão, têm significados, tem o nome de Jeová no nome deles. Então, olha que mistura que nós temos. Eu tinha notado, não sei onde está aqui. Acasias significa Jeová sustenta. Jeová sustenta. E Georão, né, o irmão dele, Jeová é exaltado. Olha que nomes que ele colocou nos filhos. Não sei se foi consentimento de Isabel, não, mas olha que nomes que ele tem. Ele tem 2 filhos que assumiram o trono por um tempo e que tem o nome Jeová no meio. Então, o que eu queria mostrar é que tem uma mistura. Primeiro, Jeroboão, ele começa um sistema paralelo. É um sistema paralelo. Mas Baal representa um Deus. Tinha idolatria antes, mas é um Deus. E esse Deus, ele é um Deus que representa fertilidade. É uma coisa que começa com a ideia não tão nociva em si, era uma coisa que os povos primitivos tinham que, eles tinham que invocar o Deus para poder ter chuva, para poder ter lavoura, para ter resultados, mas era um culto que envolvia orgias sexuais, outros cultos que tinha naquela época, oferecia crianças, queimavam crianças, mas era uma mistura terrível, mas eles conseguiam manter as duas coisas ao mesmo tempo. Eles falavam em Deus, falavam em Jeová. Por isso que quando Elias chega e fala no Monte Carmelo, ele não fala assim, gente, ninguém aqui quer Deus, mas volte para Deus. Não, ele falou assim, vocês estão divididos entre 2 ideias. Tinha uma mistura, eles queriam Deus, mas queriam Baal também. E isso representa exatamente essa ideia de que o cristianismo hoje é um instrumento para satisfazer a mim mesmo. Começa com coisas até lícitas, eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de solução para meus conflitos, eu preciso de finanças, eu preciso de prosperidade, mas isso se torna um Deus. E uma das coisas, assim, se a gente encontrasse em Baal, é um Deus que aparece muito no Velho Testamento, se você for assim, qual Deus que a gente pode dizer que aparece no Novo Testamento que poderia ser semelhante? Qual Deus? Mamon. E eu volto a recomendar esse livro que o Haroldo comentou ontem, Bens, Riqueza e Dinheiro. Leia esse livro, os primeiros capítulos, ele fala sobre Mamon de um jeito que ajuda a gente a entender muito, sim. Até, é um parênteses, espero que vocês não entendam mal o que eu estou dizendo, mas até pagar o dízimo, se você fizer com a motivação errada. O dízimo não é errado no sentido, devemos contribuir até mais do que o dízimo. Mas se você der o dízimo com essa motivação de querer que esse dinheiro volte para você, para a sua prosperidade, isso você está usando o Deus Mamon. E isso é tão terrível e tão infiltrado que nós precisamos realmente do ministério de Elias para poder se separar. E Deus tenha misericórdia de nós, porque se a gente for contra o Deus Mamon, contra o sistema, com a atitude errada, nós vamos estragar tudo. Então, não saia por aí como profeta contra o sistema, contra o dízimo. Nosso problema não é com o dízimo em si, nosso problema é com o Deus Mamon, ok? E a gente precisa entender isso. E é tão infiltrado e tão misturado que a gente às vezes não sabe. Tem pessoas que começam a combater essas coisas, falar contra o dízimo, contra o sistema, e acabam falando, todo mundo está tudo igual, todo mundo está no mesmo bolo. Irmãos, temos que tomar cuidado. Deus tinha muita gente preciosa em Israel. Então, não comece a atacar a igreja do Senhor. Amém? Não comece a fazer aquilo. Deus tem que preparar e levantar um ministério. Não é uma coisa simples e não é uma coisa que nós podemos assumir por nossa conta. Tem que ser de Deus. Mas vamos só ler rapidinho agora esses textos sobre Jezabel, para a gente entender um pouquinho agora sobre o que ela representa, ok?
É, sim, é. Onri, pai de Acabe, foi ele que construiu Samaria, não tinha Samaria antes, ele que fez a capital, e é um paralelo, é como um paralelo falso com Jerusalém, né? Porque ele faz um outro centro, né? E até tem uma certa prosperidade, proeminência semelhante, em uma escala menor, mas semelhante. Inclusive, quando a gente foi em Israel, a gente viu vários indícios de que Acabe, ele foi muito conhecido na região, assim, tem evidências arqueológicas que ele construiu muito, como Salomão construiu, então ele foi, assim, foi uma coisa paralela mesmo, né? Samaria e outras cidades, né? Ok, 1 Reis 21, nessa história de Nabote, eu não posso tomar mais tempo sobre isso, mas eu só queria dizer que Acabe e Jezabel representam o governo humano na igreja. Que quando você fala sobre o governo humano, por exemplo, a gente depois pode mencionar novamente, vamos comparar Elias com Moisés, mas só para entender melhor. Elias e Moisés e Elias, né, na sequência, Moisés, ele também teve um período de sinais e maravilhas, milagres, e ele teve um confronto com quem? Quem que Moisés confrontou? Faraó. Quem que é Faraó? Faraó representa o reino deste mundo, governos deste mundo. Agora, Elias está confrontando um outro tipo de autoridade. Então, nós temos o reino humano na terra, ele tem duas manifestações. Tem o reino humano, que é das nações, dos governos deste mundo, que não tem nada a ver com o povo de Deus, e tem o governo da igreja, do povo de Deus. Então, são duas manifestações do reino humano. E as duas coisas têm que acabar para vir o reino de Deus. Então, tem o confronto com os governos, o sistema do mundo, e tem o confronto com o governo humano dentro da igreja. E isso é muito importante entender, são as duas testemunhas. Moisés enfrentou o governo de Faraó, que era a maior potência daquela época, e Elias enfrentou Acabe e Jezabel, que foram as manifestações piores do governo do mundo. E se você quiser saber aonde o governo humano dentro da igreja chega, aí você lê com calma esse capítulo 21, 1 Reis 21, essa história de Nabote, que você vai ver, isso aqui é o pior, assim, esse aqui é o aperfeiçoamento máximo do governo humano, é chegar nesse ponto de roubar a herança de uma pessoa. Olha só, Nabote, ele é um cara que vive ali, pertinho de Samaria, ele está nessas 10 tribos, mas ele é um cara temente a Deus. Esse aqui é um exemplo de um cara que está no meio dessas 10 tribos, e é uma pessoa, você pode ver pelas coisas que ele fala, pelo temor de Deus que ele tem, é uma pessoa que está servindo a Deus, ele tem uma herança, ele não quer soltar essa herança. O governo humano, em vez de promover e levar o povo a entrar na herança, ele rouba a herança do povo, e toda essa história terrível que acaba com a morte de Nabote. E aí depois Elias vai confrontá-lo, e no fim, versículo 25, 1 Reis 21, 25, só estou querendo aqui pegar a avaliação bíblica de quem é Jezabel. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu, olha esse termo, que se vendeu. Vocês conseguem aplicar isso? A gente pode se vender. O que é se vender? O que você acha? O que é se vender?
Você sacrifica as suas convicções diante de Deus para conseguir um benefício. Você se vende para conseguir alguma coisa. Isso pode ser em vários graus, mas nós podemos vender a nossa consciência, nós podemos vender um princípio de Deus, uma convicção, uma verdade. Ele se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Então, isso aqui assim, é a inversão total, isso é dentro da igreja, a inversão total. O casal tem um relacionamento errado, invertido, né? Em vez de Acabe ser um homem que ouve de Deus e leva a sua família a fazer a vontade de Deus, ele está fazendo exatamente o inverso. Isso fala do papel de homem e mulher, mas eu não quero que vocês levem isso só para o lado assim, né? É a mulher que, né? A mulher que sempre faz, né? Eva, Jezabel, né? É a mulher, né? Qualquer semelhança. Mas isso pode ser, você pode fazer isso por influência de outro homem, assim, sabe? Isso não é restrito ao papel homem e mulher, ok, gente? Isso aqui está falando sobre você ser governado, em vez de ser governado por Deus. Então, assim, Deus tem um padrão de governo de Deus. Deus governa na terra através de... Ele tem princípios, ele tem uma ordem. Então, tem a ordem de Deus no lar. Não é machismo, não é uma coisa assim de controle, é através da comunhão do Espírito Santo, tem uma ordem de Deus. Né? O homem pode estar no trono e a mulher obedecendo e está tão errado quanto isso aqui, amém? Não ouvi, não senti firmeza, não. As mulheres tinham que falar amém, nem elas. O homem pode estar tão errado no trono quanto a mulher. Está difícil. Ok, mais um. Segundo Reis 9. Isso aqui é quando Eliseu ungiu Jeú para fazer uma missão. Alguém sabe qual que era a missão de Jeú? Aí Eliseu nem foi ele mesmo, né? Ele mandou um discípulo, né? Falou assim, veste tua capa, versículo 1, pega esse vaso de azeite, né? Procura lá Jeú, versículo 2. Versículo 3, eu não sei, tem umas coisas que deixam uma certa lacuna para você imaginar. Porque Eliseu, o que está escrito aqui, que Eliseu mandou esse filho do profeta chegar para Jeú, ungí-lo e dizer, eu te ungi rei sobre Israel. Então sai pela porta e foge sem demora. Olha que... Fale e corra. Mas ou ele recebeu uma revelação maior, ou não conta toda a mensagem que Eliseu passou para ele, porque a mensagem que ele deu foi mais completa. Versículo 5. Quando chegou, oficiais do exército estavam sentados ali, e ele disse, capitão, tinha vários ali, capitão, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou, a qual de nós? Todos nós somos capitães. Ele respondeu, a ti, capitão. Então Jeú se levantou, entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça, e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha, gente, Deus, eu queria que vocês lembrassem que, apesar de tudo que está acontecendo, é o Senhor Deus de Israel. Por isso, tome cuidado que tipo de atitude que você tem em relação à igreja, ok? Muito importante, é o Senhor Deus de Israel, não é o Senhor Deus de um grupinho separado. Jeremias, que falou sobre a destruição de Jerusalém, de tudo que ele não foi embora, ele não fundou uma outra igreja,
não começou um outro movimento, é o povo de Deus. Eu te ungi sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu senhor, Acabe, para que... Agora aqui eu quero que vocês vejam aqui mais uma identificação de Jezabel. Para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então, guarde essas coisas, porque faz uma relação com o tempo do fim. E aí, no versículo 22 do mesmo capítulo, quando Jeú encontra com o filho de Acabe e Jezabel, quando viu Jeú, Jorão perguntou: vens em paz, Jeú? Ele respondeu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Então, esses são os versículos que a gente tem que identificam o que Jezabel fazia. Além disso, eu não li em 1 Reis 18, que fala que Obadias, aquele servo, né, de Acabe lá, ele era um homem temente a Deus e ele escondeu 100 profetas, porque Jezabel estava matando os profetas. Ela matou vários, mas Obadias conseguiu salvar 100, guardando 50 numa caverna e 50 em outra. Agora vamos para Apocalipse 2, só vamos ler o que fala aqui no Novo Testamento sobre Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20. Aqui, novamente, nós temos a confirmação de que Jezabel é um espírito que atua dentro da igreja. Isso aqui não vem de fora, isso é de dentro da igreja. Então, a única menção de Jezabel no Novo Testamento mostra que Jezabel está atuando dentro da igreja. Então, ele fala para a igreja em Tiatira, ele conhece as obras da igreja, é uma igreja que tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança, tem as últimas obras, são mais numerosas que as primeiras, no versículo 19. Aí, versículo 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ai, ai, ai. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Essas coisas podem ser literais, pode ser imoralidade, porque tinha muito a ver, né? Jezabel, o culto a Baal, tinha imoralidade dentro do próprio culto religioso, mas muitas vezes na Bíblia está se referindo à prostituição espiritual, que é misturar outras coisas junto, né? E principalmente essa exaltação, essa busca. Quando a gente fala mamon, que é dinheiro, mas como alguém disse, acho que o Haroldo falou ontem, né, o dinheiro em si não tem nada de errado com o dinheiro. O que está errado é o nosso coração. E quem tem amor pelo dinheiro, ninguém ama dinheiro, né, gente? Ninguém ama dinheiro. Você ama aquilo que o dinheiro traz para você. Então, no final das contas, o que é? Amor por quem? Amor por nós mesmos. Amor por nosso prazer. É satisfação do nosso próprio prazer. Então, e isso tem espíritos, não é só um desejo, um problema que eu tenho. Isso, assim, tem forças demoníacas que agem por trás disso. Então, essa mistura, e aqui você vê que é uma coisa religiosa. Voltando para a história de Jezabel, ela tinha 450 profetas de Baal e mais 400, eu não sei se eu estou trocando esses números, né, mas era 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, ou o inverso, não lembro assim, mas eram 400 de um e 450 do outro, que comiam na mesa dela. Então, ela tinha uma
uma paixão por acabar com o verdadeiro amor por Deus e para implantar essa outra mistura. E aqui ela está atuando dentro da igreja para seduzir e tirar o coração das pessoas para ir atrás de outro amor, outra paixão. E como tem sido falado sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho que anuncia a justiça de Deus, a verdade de Deus, vai cortar, vai tirar, vai saber como cortar. Irmãos, eu confesso, eu vejo essas coisas, mas eu não sei como cortar. Por isso que nós precisamos de um ministério, precisamos de uma unção de Deus para chegar e tirar essa mistura, para discernir. E aqui ele está falando, eu tenho contra ti que você está tolerando, a igreja está tolerando, está permitindo que isso continue. Vocês estão permitindo que essa ação continue. Então, ao mesmo tempo, é algo que atua dentro da igreja. Se você for ver, como falou com Jeú, que ele foi ungido para eliminar Jezabel, porque o sangue dos profetas, isso nos leva até Apocalipse 17, onde fala do sistema religioso, que é a mulher montada na besta, que está embriagada com o sangue dos mártires, né? Então, no fim, ela está ligada com esse sistema, que é o sistema que as duas testemunhas vão ter que confrontar nos últimos dias, ok? Então, com essa nota maravilhosa, né? Mas acho que nós vamos ter que parar. Amanhã nós vamos entrar mais assim, quais eram as características, né? O número 3 aqui, características do ministério de Elias, para poder entender como Elias, o que Deus fez na vida de Elias para confrontar essa situação. Mas esse contexto era importante para a gente poder entender quais são as forças que estão operando, qual é o contexto espiritual. Eu creio que essa é uma das respostas por que Deus escolheu Elias como figura dos últimos tempos, ok? Então, para nos ajudar nessa busca. Deus abençoe.